Olá, que bom estar com você novamente aqui no quadro Sabores da Cidade. E a receita que eu vou ensinar vocês a fazer hoje é uma receita que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É um petit gâteau de chocolate. E o petit gâteau ele surgiu de um erro, né, da culinária. Muitas vezes os erros surgem bons efeitos, né? O petit gâteau ele foi um bolo, né, que foi mal assado e quando ele foi servido no interior dele estava bem cremoso, né? Tava escorrendo e acabou dando certo, acabou ficando uma receita gostosa. Apesar do nome se chamar petit gâteau, que do francês significa pequeno bolo, né? Um bolinho, essa receita surgiu lá nos Estados Unidos por volta da década de 80 e até hoje está aí como uma das sobremesas mais pedidas nos restaurantes. Então, presta atenção e anota aí os ingredientes. Para você fazer o petit gâteau, você vai precisar 120 gramas de chocolate meio amargo, 100 gramas de manteiga, 2 ovos inteiros e 2 gemas, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Agora vamos às etapas de preparo. Primeira etapa, e eu considero a mais importante, é você derreter o chocolate. Existem duas maneiras de você derreter o chocolate. Você pode derreter num banho-maria ou no micro-ondas. Eu, como sou um pouco mais prático, eu prefiro derreter no micro-ondas. No micro-ondas você pega o chocolate, coloca numa tigela de vidro e aí você coloca 30 segundos. E mais 30 e mais 30 até ele derreter totalmente. Então eu vou lá derreter no micro-ondas, já volto. Prontinho, já derreti o chocolate. Agora que o chocolate está bem derretido, a gente vai misturar a manteiga, né? Então para essa receita aqui a gente vai usar aproximadamente aí 100 gramas de manteiga. Então eu vou acrescentar a manteiga. Eu uso aí na base de 3 colheres bem cheias. E agora a gente mistura bem a manteiga e o chocolate. Tem que ficar uma mistura bem homogênea, tá ok? Então você, nesse momento, você pode ter um pouquinho de paciência, não tenha pressa. O importante é ficar uma mistura bem homogênea, bem lisa e bem brilhante. Prontinho, ó. Ele ficou bem homogêneo, bem liso e bem brilhante. Então essa primeira etapa ela já está pronta. Eu vou reservar aqui o nosso chocolate com manteiga. E agora a gente vai misturar os ovos. Então são 2 ovos, 2 gemas e as 2 colheres de açúcar, tá ok? A gente vai misturando os ovos, as gemas e o açúcar com um batedor de arame até ficar uma mistura bem homogênea. Agora a gente vai fazer a mistura das duas etapas. Então eu tenho aqui o chocolate com a manteiga, os ovos, as gemas e o açúcar. Eu vou misturar essas duas misturas e aí vai estar quase pronto o nosso petit gâteau. É só misturar bem para ficar bem homogêneo. E aí a gente vai finalizar essa etapa de preparo colocando a farinha de trigo. Eu vou colocar primeiro 1 colher, vou misturar bem e depois eu coloco a segunda colher e misturo bem. Agora nós vamos proceder à etapa de finalização do petit gâteau. Eu vou untar essa forminha, né? Então você pega ali um pouquinho de manteiga e você distribui bem no interior da forminha. E aí a gente vai untar com um pouco de farinha. Então a gente distribui bem essa farinha. E aí você procede assim com todas as forminhas. Com as nossas forminhas untadas com manteiga e farinha, agora a gente coloca a nossa preparação dentro da forminha. O importante é a gente não colocar, encher, né, a forminha inteira. O importante é deixar ali meio centímetro até 1 centímetro de espaço, porque no forno ele vai crescer um pouquinho. Agora a gente coloca numa forma com um pouquinho de água, porque é importante assar em banho-maria. E a temperatura do forno precisa estar bem alta, tá? Precisa estar em torno de 200 graus, é um forno bem quente.
E o petit gâteau ele fica pronto super rápido, entre 4 a 7 minutos. Ok, após o nosso petit gâteau ter ido ao forno, é só nós desenformarmos, virarmos a forminha e aí nós temos o nosso petit gâteau pronto. O nosso petit gâteau pode ser servido com sorvete ou somente assim, sem nenhum acompanhamento. Espero que você faça essa receita na sua casa, aproveite, porque ela é muito simples e muito gostosa. Até a próxima!